Vamos falar sobre tudo o que aconteceu no terceiro episódio de House of the Dragon. O episódio já começa mostrando o início e o fim da Batalha do Moinho Ardente, nas terras fluviais, entre a Casa Bracken e a Casa Blackwood. A Casa Bracken de Barreira de Pedra é a casa vassala juramentada à Casa Tully de Corre Hill. Suas terras estão no coração das terras fluviais, localizada às margens do ramo vermelho do Tridente. Sua sede é conhecida como Barreira de Pedra. O líder da casa possui o título de Senhor de Barreira de Pedra. O brasão da Casa Bracken é um garanhão vermelho sobre o campo dourado. Os Bracken guardam um antigo rancor contra seus vizinhos, os Blackwoods, de Solar de Covaborn. As duas casas que possuem o sangue dos primeiros homens nas veias e se misturaram com os invasores ândalos, em vez de serem completamente aniquilados por eles, competiram pelo trono das terras fluviais, quando estas eram um reino independente. A inimizade e competição continuam até hoje e foram aumentadas quando a Casa Bracken se converteu à fé dos Sete. A Casa Blackwood de Solar de Covaborn é uma casa vassala juramentada à Casa Tully de Corre Hill. Suas terras estão no coração das terras fluviais, ao longo das margens do ramo vermelho do Tridente. Sua sede é Solar de Covaborn. O símbolo dos Blackwoods é um bando de corvo em campo vermelho cercado a um represeiro morto. A Casa Blackwood era de reis menores durante a Era dos Heróis. Os membros dessa casa têm a rivalidade com a Casa Bracken, desde que os Bracken se converteram à religião trazida pelos Ândalos, a fé dos Setes. Os Blackwoods continuaram com os deuses antigos da floresta, sendo uma das poucas casas sulistas que ainda mantém essa religião. A próxima cena é a do enterro dos gêmeos. Onde a Rhaenys tenta convencer Rhaenyra a conversar com Alicent para tentar evitar algo que é inevitável: a guerra. Depois temos a cena do conselho, onde Criston Cole, agora mão do rei, diz que Harrenhal é a chave para vencer a guerra e que irá até lá para tomá-lo. Mas olhando bem, não faz muito sentido, até porque o herdeiro de Harrenhal, Larys Strong, é aliado dos Verdes. Então Harrenhal não precisava ser conquistado, e sim protegido. A próxima cena é a chegada de Daemon em Harrenhal para tomá-lo, que foi bem fácil, afinal o castelo estava vazio, não tinha quase ninguém, praticamente abandonado. Tinha apenas um soldado, que foi ridículo. A conquista de Harrenhal foi a mais fácil da história de Westeros. O mais importante dessa parte é o jantar, onde Daemon se autoproclama rei, cometendo crime de traição. Em breve eu vou trazer um vídeo sobre as leis de Westeros aqui no canal, então não se esqueça de se inscrever. Em seguida temos a apresentação do irmão de Alicent, Gywene, que já tinha aparecido no primeiro episódio da primeira temporada, durante o torneio. Ele é escolhido por Daemon para um duelo e acaba sendo derrotado. A próxima cena é a do bordel, onde um homem se diz ser neto de Jaehaerys e filho bastardo de Baelon. Mas quem foi Baelon? Baelon se casou com sua irmã mais nova, Alyssa, e teve com ela dois filhos, Viserys e Daemon. Ele montou Veiga em vida e era um guerreiro habilidoso. Baelon foi nomeado príncipe de Pedra do Dragão após a morte de seu irmão Aemon. 5 dias antes de sua morte, ele foi nomeado mão do rei de seu pai, Jaehaerys I, mas faleceu devido a um problema no estômago. Sir Otto Hightower foi o seu sucessor. Eventualmente, ele e sua esposa faleceram antes do seu próprio pai, Jaehaerys I, o que levou a uma crise de sucessão. O reino se reuniu no Grande Conselho de Harrenhal para decidir o herdeiro de Jaehaerys I, entre o filho de Baelon, Viserys, e a neta mais velha do rei, Rhaenys Velaryon.
A próxima cena é aquela cena bizarra com o Daemon sonhando com a Rhaenyra jovem. E quem é aquela mulher que diz que ele vai morrer ali? Em Fogo e Sangue, Alice era uma ama de leite em Harrenhal durante as Danças dos Dragões. Ela era supostamente uma bastarda da casa Strong. Os governantes de Harrenhal naquela época, embora sua relação exata com eles não seja contestada, entre historiadores rivais, o relato irreverente e fantástico do bobo da corte cogumelo afirmava que ela era uma bruxa e exercia poderes mágicos. O septão Eustáquio afirma que ela era uma bruxa simplória da floresta. Os relatos mais profissionais do grande mestre Mukun os rejeitam, afirmando que ela era simplesmente uma curandeira em Harrenhal, com conhecimento decente de poções medicinais. Mukun e Eustace acreditavam que Alice era provavelmente uma filha bastarda de Leonel Strong, mas Mushroom afirma que ela era na verdade uma ama de leite do próprio Leonel, quando ele era criança, a tornando velha o suficiente para ser avó de seus filhos adultos. Na época de guerra, Cogumelo acreditava que Alice praticava magia negra para manter a aparência jovem, como banha-se no sangue das virgens. Mukun e Eustace também rejeitaram essas alegações, apenas para então admirarem a contragosto que, embora Alice tivesse pelo menos 40 anos na época da guerra, todos os relatos e testemunhas oculares concordam que ela parecia anormalmente jovem para sua idade. E encerramos o episódio com um encontro desnecessário entre Rhaenyra e Alicent para tentar evitar a guerra. Aí teve todo aquele papinho da morte do Viserys. O que falou, o que não falou. Em resumo, na cena final do episódio 8, O Senhor das Marés, o rei Viserys Targaryen está morrendo e fala uma última vez da profecia, as Crônicas de Gelo e Fogo, que seu ancestral Aegon I fez. Ele diz que uma ameaça chegará ao norte, como descobrimos em Game of Thrones, serão os caminhantes brancos. E esse foi o terceiro episódio de House of the Dragon, da segunda temporada, que até agora não empolgou. Mas e você, tá gostando da segunda temporada?